The Lake é uma verdadeira homenagem a filmes de monstros gigantes à la Godzilla. Desenvolvido pelo artista Jordan Shell, que trabalhou em blockbusters como Cloverfield, A Coisa, Tropas Estelares, O Nevoeiro, Avatar e muitos outros. O filme conta a história de uma fera colossal que sai de um lago na cidade tailandesa de Busan e começa a caçar e devorar tudo que vê pela frente enquanto procura por seu ovo perdido. Mas não se enganem, o filme é simples e tem um orçamento modesto, e mesmo assim consegue tirar leite de pedra e entregar uma verdadeira carta de amor aos fãs do gênero. E se vocês querem conhecer a história de The Lake e entender seu final misterioso e confuso, então vem comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Salve turma! The Lake começa com um close em um ovo gigante misterioso, e então um grupo de jovens que estavam caçando sapos, que a propósito é uma iguaria em vários lugares do mundo, acabam encontrando o ovo estranho e enorme. Ao mesmo tempo, uma criatura colossal nada para cima deles e acaba emergindo do lago. Um monstro com aparência reptiliana gigantesco surpreende os caçadores. Um tempo depois, um detetive é enviado para investigar alguns corpos na beira de um lago e não consegue compreender o que está acontecendo ali. E mais tarde uma garotinha encontra o ovo gigante próximo ao lago e o leva para casa. Seus irmãos ficam preocupados, mas a garotinha quer a todo custo saber o que tem dentro do ovo. Ela então o leva de volta para o lago e espera o ovo ser chocado, enquanto o monstro está à espreita no lago devorando os peixes. A garotinha de repente some e seu irmão entra na água para procurá-la, e então é atacado pela criatura, mas consegue fugir. A propósito, essa criatura parece ser menor que a mostrada no início do longa. O monstro turma então começa a caçar e matar vários lavradores, que desesperados fogem para sobreviver. Porém o monstro é muito rápido e os mata um por um. Os irmãos acabam chegando na estrada e conseguem carona e são levados ao hospital, mas estão desesperados pelo sumiço da irmã. Os soldados chegam ao hospital e a jovem conta a eles que o monstro devorou todos os trabalhadores da fazenda. Enquanto isso, o monstro chega à cidade e começa uma nova onda de matança. Segundo os relatos, o monstro tem um corpo de peixe com grandes barbilhões na cabeça. Sua pele lembra de um crocodilo e sua longa cauda parece ser de uma cobra. E para piorar, o monstro tem pernas e pode andar livremente a céu aberto. E por fim, 2 braços com garras enormes em suas mãos, tão afiadas quanto suas presas imponentes. A besta faz tantas vítimas que toda a cidade fica apavorada e várias unidades são enviadas para regiões estratégicas. O rapaz que sobreviveu ao ataque demonstra sinais de algum tipo de contaminação e aos poucos passa por uma mutação e passa a ter uma conexão mental com a criatura. E ao se comunicar com o monstro, ele descobre que sua irmã ainda está viva e então ele e sua irmã fogem do hospital para procurar o monstro. Ele então aponta o local do monstro para o exército e os civis que estão ajudando na caçada da criatura. E o monstro mais uma vez começa a matar todo mundo com facilidade. No fim, o monstro consegue ser capturado e Kang, o jovem machucado, sente todas as dores que o monstro sente. Voltando à fazenda, os soldados encontram um ovo e o levam dali. E o detetive também encontra a garotinha perdida. A população da cidade começa a ser evacuada, enquanto o detetive leva a criança junto com o ovo e também sua filha, do qual ele não tem muito contato, para a área de evacuação. Do outro lado, a irmã de Kang quer impedir que o monstro seja morto, temendo pela vida do irmão, já que ela acredita que se o monstro morrer, o irmão também vai.
E então, voltando ao detetive, naquela parte do lago um monstro colossal aparece e ataca os soldados. O detetive ouve tiros e, ao investigar, dá de cara com um monstro. Esse aqui, meus amigos, é gigantesco, provavelmente o monstro que vemos lá no início. A criatura vai até o carro onde estão as garotas e o ovo e começa a atacar o carro à la Jurassic Park. Tentando ajudar, o assistente do detetive atrai o monstro para uma armadilha, mas o monstro ignora e consegue recuperar seu ovo que estava no carro. A filha do detetive dá uma de idiota e sai do carro só para ser atacada e mortalmente ferida pelo kaiju tailandês. Desesperado, seu pai atira no cilindro de gás que explode, porém não tem efeito nenhum no monstrão. Frente a frente com a aberração, o monstro ignora o detetive e agora vai atrás de salvar sua cria capturada pelos soldados. E rapidamente o kaiju chega à cidade e começa a procurar seu filho. O problema é que ele deixa uma onda de destruição pelo caminho até chegar no local de extração dos sobreviventes. São centenas de pessoas desesperadas para serem evacuadas. E então um biólogo, ao compreender que o monstro só quer a cria, pede para que o filhote capturado seja solto. Porém ninguém faz isso. E então Kang vai até o veículo onde o monstro estava preso e atrai a mãe para bem longe da multidão. O homem dirige até o lago e então desaparece junto com as criaturas colossais. E então a mídia esconde do resto do mundo a existência dos monstros, enquanto os sobreviventes choram por seus entes queridos perdidos nesse ataque. No final, turma, o longa-metragem dá a entender que o exército vai caçar o monstro por conta própria, deixando um gancho para uma possível sequência. Porém, o filme ainda não acabou. E eu vou narrar enquanto vou explicar. Então vamos para o final explicado. O detetive James ficou desanimado com a atitude dos policiais em esconder tudo, pois eles descartaram toda a situação sem cobertura da mídia. Ao invés de falar a verdade, eles contaram à mídia que todas aquelas vidas perdidas, aquela destruição e caos, aconteceu devido a uma tempestade e que nada aconteceu com os habitantes da cidade. Eles descartaram as mortes, as experiências traumáticas e James acaba abandonando seu posto, acreditando que toda essa mentira manchava o sacrifício de sua filha. E então, passados 5 anos, o filme conta que ele procurou paz interior e começou a frequentar um templo budista, ao mesmo tempo que ele passou a cuidar da jovem que sobreviveu. E ele viu a garota crescer e muitas vezes a observava de longe. Só que um dia ele viu que ela se afastou da escola e foi para a direção do lago. Ele achou muito estranho e foi seguir ela. E então ele acaba tendo uma descoberta chocante. Ele viu que ela estava alimentando os monstros com algumas cabras. E é aí que ele decide enfrentar seus pesadelos. James confrontou a jovem e pediu-lhe para trazer o monstro, enquanto ele empunhava um sinalizador como arma. E então o monstro o ataca e ele acaba ferindo o monstro gravemente. Porém, na hora que ele ia matar a fera, ele acaba desistindo devido às lágrimas da jovem e aos conselhos dos monges budistas. Ele percebeu quão perto os monstros estavam da jovem e por isso ele deixou o monstro menor ir embora. Ele acabou percebendo que a vingança não era a maneira certa de lidar com a dor em que estava após a morte de sua filha. E portanto partiu para uma jornada em direção às colinas, sendo guiado pela jovem, onde ela lhe mostra um obscuro templo budista escondido dentro de uma caverna, cercado por inscrições que retratam a origem do monstro. E então o lago termina com James aceitando e confrontando um monstro dentro do templo para buscar sua absolvição. E esse monstro pode ser descrito como uma metáfora para a escuridão presente dentro dos seres humanos. E James teve que aceitar a escuridão, que em sua mente acabou matando sua filhinha. Outrora ele tinha sido um pai ausente. E é por isso que sua filha se meteu em tantos problemas. Ela fazia isso só para chamar a atenção do pai. James havia percebido isso mais tarde. No entanto, após a morte, a vingança acaba obscurecendo sua mente.
e ele estava focado em matar o monstro dentro e fora dele, de uma vez por todas. E ele acabou não sendo capaz de fazê-lo, e mais tarde acabou aceitando tanto sua escuridão quanto sua monstruosidade. Ai, turma, meus queridos amigos. Olha, eu sempre gosto de histórias emotivas com grandes lições de moral que nos fazem aprender mais sobre nós, sobre a vida, sobre tudo. Mas no caso de The Lake, esse final ficou forçado demais e quebra toda a expectativa criada desde o início do filme. Porém, esse finalzinho aí ficou estranho, viu? Não gostei muito não. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse filme. E galera, tá chegando uma leva de novos vídeos de monstros gigantes. Então fica ligado aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Deixa um like para valorizar o nosso trabalho e até logo.